Boa noite, servidores e servidoras do município de São José dos Pinhais. Estamos começando aqui nosso Conexão Sincep. Hoje vamos tratar sobre incidentes e como lidar com eles nas unidades e a gente fazer um debate do que a gente tem visto e também proposições que vamos fazer. Acontece um incidente, como hoje, de uma pessoa ser ameaçada. Então, algumas chefias nem ata faz, né? Então, é necessário que seja normatizado isso, fazer uma ata que ela oportunize, né, a retratar um fato, oportunize que as pessoas envolvidas apresentem a sua versão, apresentem, inclusive, até testemunha, ampla defesa, contraditório, registro. E, nesse sentido, até acho que era interessante o doutor Sérgio já nos falar de onde vem a ata e tal, porque a gente tem vários órgãos já, eu participo do conselho do PREV, tu participa da reunião, tu assina a ata, tu pode levar a ata. O servidor assina a ata quando é feito, e não é todo lugar que faz, ele tem que requerer no protocolo. Já dá mais trabalho para a administração, gera um transtorno, e era só, ao final da ata, colocar, essa ata está sendo feita em 2 vias, 3 vias, 4 vias de igual teor e conteúdo. Assina as 4 vias, dá uma via para a pessoa. Então, essa situação que eu penso, e até passando já para o doutor Sérgio nos explanar da onde vem, está regulamentado, como proceder a ata, e aí nós fazer um bate-bola aqui, nós com a nossa experiência, de fato, né, do que a gente vê, e de coisas que, de repente, como proceder na ata, e o doutor Sérgio trazendo, além da experiência, também o conhecimento jurídico aí para nós. Doutor Sérgio. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Bem, com relação ao que o Castanho comentou e a Sâmia comentou, com o registro dos fatos que acontecem é muito importante em qualquer ambiente, né? Tanto que a justiça, quando faz uma audiência, ela realiza uma ata, né? E nessa ata, todos que estão presentes na audiência vão consignar suas assinaturas, ver se concordam com o que está escrito. Inclusive, quando há discordância com o juiz, alguma coisa consta na ata, né? E todos assinam, e acaba levando uma cópia a cada um. Hoje já é um pouco diferente, que você, num primeiro momento, se tinha audiência, e como ela é digital, né, todos assinavam a ata e inseria-se nos sistemas e a gente pegava uma cópia. Agora, as audiências são praticamente virtuais, né, são através por videoconferência, e a filmagem fica no sistema e ela é a ata, né? Só tem uma certificação de quem está escrevendo, quem está gravando, se todos estão de acordo com o que foi comentado e tal, e mais nada. Então, isso é muito importante. A ata, né, ela existe, né, por tratar-se de um documento que registra tudo que foi discutido durante uma reunião, durante uma assembleia, né? Ela tem uma fundamentação legal, tem 2 tipos de fundamentação legal para a ata, a existência da ata. Seria, primeiro momento, uma ata comum, privada, que é aquela ata sobre como acontece no sindicato, como ocorre provavelmente nas repartições, nas unidades do serviço público aqui em São José, quando se tem algum fato que ocorra, deve ser registrado. Bem, então a ata ela tem como fundamento no Código Civil, um dos primeiros, um dos tipos de ata, são as atas referentes à questão empresarial, às sociedades empresariais e tal, que quando há uma reunião de assembleia de empresas grandes, geralmente, existe uma ata e essa ata é registrada no cartório de títulos e documentos e publicada ainda no Diário Oficial. Mas trazendo para o nosso caso aqui específico, a ata ela serve, como eu comentei ali, para registrar todos os fatos que ocorrem naquela reunião, naquela conversa, para você ter um documento que tem eficácia para você pleitear ou até se defender, como o Castanho colocou ali. A ata, então, ela tem uma lei de 1973, que cria a Lei 6.015 de 1973. Então, nessa lei, o artigo 160, ele disciplina de como funciona uma ata. Vejam bem, a ata, ela não é que ela precisa ser registrada no cartório, porque tem um cartório de títulos e documentos, onde todos nós podemos registrar todos os documentos que nós fizermos,
particular, né, entre duas pessoas, um contrato entre várias pessoas, uma assembleia, você registra no cartório de títulos e documentos. No caso nosso aqui, é na Lídia. Então, tem a Lei 6.015/73, que regulamenta como funciona uma ata, como ela deve ser escrita, tal, tal. O correto, vamos colocar assim, como deveria se proceder? Como até é antiga a situação, mas essa seria o correto. Existia antigamente nas unidades, ou nas empresas, ou em qualquer outro local, nas escolas, um livro-ata, né? Eu acho que ainda não existe nas unidades mais, hoje se faz uma ata e só se guarda lá, cópia, ou se arquiva, né? Então, existia um livro-ata, onde esse livro-ata, ele tinha, no início, na primeira página, era feita a abertura do livro, dizendo que ele continha tantas páginas e iniciaria com os seus registros a partir da página número 1, número 2. Levava-se esse livro, se registrava no cartório de títulos e documentos. E todas e qualquer reuniões que ocorresse e redigisse a ata, se levava nesse cartório e lá se fazia um registro dessa ata. Cada vez que tivesse uma... E ficava esse livro-ata como um documento oficial, inclusive por estar registrado no cartório de registro de imóveis. Mas isso foi aos poucos se abolindo, né? Ficou mais privativista entre as partes ou entre as pessoas, de tal forma que quando elas consignam suas assinaturas, elas estão de acordo e deveriam e devem, cada um que presente naquela sessão, naquela assembleia ou naquela reunião, ter uma cópia dessa ata. Né? Isso é o eficiente e correto e deveria e deve ser assim. Importante destacar que na ata, né, muitas vezes, como eu falei, o correto, quando está se escrevendo a ata, quando se faz a ata, é que se registre todos os atos, que se coloque lá o encerramento, aquela questão toda, mas quando alguém não concordar com o que está dizendo na ata, né, ou discordar do que se comentou ali, e não constar em ata, solicitar ao quem está redigindo a ata, para que, mesmo se ele ter encerrado a ata, que em tempo, né, faça o seu protesto, registre a sua discordância ou concordância, ou como se fosse a sua fala exclusiva sobre aquilo que está sendo comentado, para que isso possa servir como um instrumento de prova, um instrumento de contestação, um protesto, às vezes, contra o que se realizou e você discordou e a pessoa não consignou em ata. Só que muitas vezes, né, não se tem feito um incidente e não se tem mais de uma, só se tem duas pessoas que está fazendo esse documento, o interlocutor e a pessoa que está inquirindo, alguma coisa nesse sentido ali, principalmente nas unidades que a gente tem conhecimento. Nesse caso, eu oriento que os servidores exijam e que só vão participar de uma reunião com algum incidente que ocorra, com a presença de uma testemunha, um outro servidor, ou estava ali, porque isto vai inibir que se tenha uma arbitrariedade ao escrever a ata e impedir que a pessoa faça um protesto, né? Porque vai se ter uma testemunha. Se caso não se escrever esse protesto ou consignar em ata nada que a pessoa discorde, ela será uma testemunha, porque a ata é um documento oficial. A ata é um registro daquilo que ocorreu. Seu microfone está... Até porque, né, Sérgio, é um procedimento numa unidade administrativa onde tem que ser garantido a ampla defesa e o contraditório. Então, a ampla defesa pressupõe que a pessoa possa ter alguém ali que assista, que possa também assinar e também apresentar, tipo, dizer o que viu também, porque senão fica, de repente, só quem está acusando, ou às vezes mais de uma pessoa, né? E a pessoa que está sendo ouvida passando uma versão unicamente. E às vezes a ata não é difícil você colocar tudo no papel, né? Então, são questões assim que eu queria colocar aqui para vocês dois, né? Primeiro, qual é a preocupação? Para que serve a ata? Ela é um mecanismo de punição, é um mecanismo de retaliação, ou ela é um mecanismo de
de constatação de fatos, de ter o registro. O que é a ata? Por quê? O que acontece? A gestora, quem está lá, por exemplo, na direção da escola, ela não quer fazer ata. Por que ela não quer fazer ata? Porque ela acha que ela vai se comprometer. A profissional que está lá, professora, educadora, qualquer um que não está na gestão, também, às vezes, não quer fazer ata. Porque ela não tem entendimento, as pessoas não têm entendimento do quanto é importante esse mecanismo de registro. Sabe? Porque elas acham que é um mecanismo de punição, seja para um, seja para outro. Para quem está na gestão, para quem está na ponta. Outra situação que a gente percebe também é que, assim, qual é o entendimento de ata? O que o Castanho estava falando. É a narrativa dos fatos da mesma maneira que a pessoa falou ou não? É só um registro do ocorrido. São esses alguns questionamentos que chegam. Mas olha, eu posso ter uma testemunha para fazer essa ata? Porque, assim, quem faz a ata na escola? Normalmente, quem faz a ata na escola é alguém da equipe diretiva. Ou a pedagoga, ou a vice-diretora, ou a diretora, né? Lá em outras unidades, a coordenadora da unidade de saúde, a chefe de divisão, a diretora de departamento. Mas o servidor vai lá sozinho relatar o que aconteceu? Ele pode levar um colega dele? O colega dele pode estar ali? Então, assim, são alguns questionamentos que o pessoal faz. E a chefia precisa estar? Posso fazer uma ata sem a chefia não estar? Então, nesse sentido, assim, algumas coisas que a gente tem visto no dia a dia. Bem, assim, posso responder, né? Eu acho que até por partes, Sammy, as tuas ponderações são bem... Vamos por partes, coloca ela de novo lá. Eu até gostaria já meio de começar por experiência assim. Eu penso que a ata é um instrumento de registro das percepções de pessoas que estão sendo ouvidas em dado momento. Né? Então, tu registra a tua percepção. E tu pode, só que é o seguinte, você pode registrar também, não, teve um conflito aqui, vamos registrar o fato e vamos registrar, tipo a que eu fiz hoje lá. Eu fui lá, registrei o fato, peguei as versões dos envolvidos e já apontei alguns encaminhamentos que a gente vai fazer. Eu penso, para nós, sindicato, é esse encaminhamento. Mas a gestão pode, não, vamos tentar conciliar, teve um conflito na unidade. Vamos tentar conciliar eles. E essa tentativa de conciliação, vamos registrar em ata. Daí, como é que faria? Aos dias tal, presente fulano e beltrano, presente os envolvidos, digamos que 2 pessoas que bateram boca. Mais uma testemunha de cada uma, e ouve-se elas, registra o mais importante, o que é fundamental da fala, né, que gerou o conflito, ou se é possível chegar no entendimento, e daí propõe se há possível chegar a um acordo. Se não há, daí de repente tem que fazer, vamos abrir um processo administrativo, porque a admissão pública não é um espaço para as pessoas ficarem se conflituando, né? Se é incompatível essa tua postura, inclusive é vedada no estatuto, né? Então, a ata em si, ela pode dar suporte à instauração de um processo administrativo, de uma sindicância. Por isso que é importante que ela seja bem registrada. E é direito de quem, eu penso que é até uma garantia para a gestão e é uma garantia para as pessoas. Só que ela tem que ser respeitada, bem feita, no sentido de oportunizar a narrativa dos fatos, mesmo que seja tendenciosa por quem está apontando, mas também de a possibilidade ampla da outra parte narrar a sua perspectiva. E aí, a gestora do momento, quem está fazendo a ata, se é da gestão, narrar, apontar qual que vai ser o caminho. Se pode fazer acordo? Vamos pôr uma pedra nisso daqui? Ou se não tiver, então vamos ter que propor a abertura de uma sindicância. Eu vou ter que encaminhar para a secretaria. Isso é uma ata se for da gestão. Mas mesmo
os colegas lá se reuniram. Vamos fazer uma reunião para narrar certos fatos aqui, para nós pedir providência para o sindicato fazer. Eles podem fazer uma ata, entende? Não precisa passar pela gestão. Sim. Sim, mas as pessoas elas têm a impressão, Castanho e doutor Sérgio, que tudo precisa passar pela gestão. Ó, essa semana nós estivemos numa unidade para fazer uma mediação de conflito. Porque assim, quais eram os caminhos? O caminho era a servidora vir aqui, receber o atendimento jurídico, fazer um pedido administrativo por causa de uma situação conflituosa dentro da unidade, e isso tramitar lá para a gestão e a gestão tentar resolver. A outra situação era assim, não, vamos lá, vamos conversar com a direção da unidade, conversar com a servidora, vamos tentar chegar num consenso. E qual era o problema? Sabe qual era o problema? O problema era único e específico, que essa servidora foi chamada para que houvesse um apontamento acerca dos encaminhamentos pedagógicos da unidade. E aí, falaram assim para ela, olha, a gente vai fazer uma ata para registrar. A gente pode gravar? E aí nós podemos gravar, e daí nós vamos transcrever isso. Mas você vai receber o áudio. Eu posso te enviar o áudio. Ela falou assim, ok, pode gravar. Sabe o que aconteceu? Ao longo do processo, essa servidora e todo mundo que estava envolvido na reunião acabou se exaltando. Porque são relações conflituosas e a gente está numa condição de trabalho muito ruim. Falta servidor. E aí, quando alguém vai te cobrar, tu já fica nervoso, porque, poxa, eu não tenho condição de trabalho. Pois bem, ela buscou o sindicato porque ela não teve acesso à gravação. A gravação foi transcrita em ata e a pessoa que gravou apagou e não enviou para a servidora. E aí nós fomos lá, foi feita a leitura dessa ata, solicitamos que colocasse em tempo que a pessoa apagou e não enviou, colocasse em tempo a situação da servidora, né? A defesa dela, e tudo ficou resolvido, tudo ficou bem encaminhado. Então, essa é uma outra preocupação, como o Castanho coloca ali. É o que fazer, o que colocar, como colocar. Agora já tem decisões aí, o doutor Sérgio pode falar sobre a questão de gravar, né, doutor Sérgio? Tem algumas decisões no tribunal sobre gravar a tua avaliação, gravar o processo administrativo, gravar a tua perícia médica. Enfim, como que isso tem funcionado? Como que o judiciário tem se comportado com relação a isso? Bem, só ali pelo primeiro apontamento da Sâmia, com relação à ata, e o Castanho até já esclareceu ali a contento, né? Mas como a gente sabe, a ata é um registro do histórico do que foi discutido, do acontecido, né? É uma narração, e também do que foi discutido da fala de todos aqueles que estão presentes naquele ato, né? Então, isso é o significado de uma ata, isso o porquê a necessidade de uma ata. E ela se torna um documento formal, né? Um documento jurídico que a pessoa pode utilizar, como bem colocou Castanho, num processo administrativo ou para se iniciar um procedimento administrativo ou até para a própria defesa, se caso ocorra um processo administrativo de algum fato que aquela pessoa registrou na ata. Então, ele tem a ata como um documento jurídico, ela é muito importante, ela é de extrema importância. Eu até vejo assim que deveria, né, como se trata de poder público, da administração pública, deveria ter uma regulamentação nesse sentido, de obrigar que tudo fosse registrado em ata, com numeração de páginas, para não haver alteração. Tal. Num primeiro momento, seria o ideal, seria isso mesmo, isso seria o correto. Né? Deveria ter uma normativa nesse sentido. Eu acho que isso é interessante, até nós pensarmos mais tarde, né? Porque nós estamos trabalhando com a administração pública e qualquer documento oriundo da administração pública, ele tem presunção de veracidade, né? Então, mesmo feito na unidade por servidores que são os titulares da administração pública, no sentido da ponta, que são o serviço público, tudo que eles realizam, tudo que eles registram, mesmo internamente, tem, através da questão legal, né, como presunção de veracidade, até se prove o contrário.
tem a fé pública. Né? Então, esse documento tem fé pública. A ata feita dentro de uma unidade da administração tem fé pública. Se fosse, ela nem precisa ser levada a registro no cartório de títulos e documentos, porque pela própria natureza dela ter fé pública. Então, isso é importante, sabe, registrar, como vocês comentaram. Ela vai registrar o histórico do que foi discutido, mas, a princípio, claro, de forma resumida, porque, não, como vocês mesmos colocaram, é impossível você registrar tudo, né, todas as palavras, assim, mas ela é importante para tudo que ocorre. Bem, com relação ao que a Sâmia pontuou, é possível, sim, gravar a reunião, qualquer uma assembleia, uma reunião entre privados, entre 2 pessoas, entre 10, 15, qualquer reunião. É possível gravar, inclusive, como hoje já se aceita as filmagens como prova em qualquer processo, inclusive em processos na justiça de família, que é um processo que tem segredo e é complexo, né? Em certas situações se admite a gravação. E a gravação até seria o ideal, né? O ideal que se gravasse para que todos os que estão presentes possam se utilizar, se necessário, um respaldo jurídico, porque juridicamente ela é aceita. Porque quando os interlocutores que estão conversando entre si autorizam a gravação, já está resolvida a questão da violação da intimidade. Então, nesse ponto, é possível, a jurisprudência tem se firmado cada vez mais nesse sentido, porque antes alegavam que era prova ilícita, mas não é mais prova ilícita, não é considerado prova ilícita. Mesmo que uma das partes, vamos supor, estamos numa reunião de 10 pessoas, ou testemunhas, ou estamos numa reunião de 10 pessoas, e eu gravei a ata, eu estou nessa reunião, eu gravei a ata, os outros, eu só vou informar, eu gravei a reunião, não, você não pode, mas eu sou interlocutor, eu estou presente, eu estou gravando, quando eu estou presente, quando eu estou gravando a reunião que eu estou, não precisa sequer da autorização dos demais. Você poderá utilizar... Deixa eu lhe perguntar uma situação dessa questão aí de autorização, porque assim, às vezes a gente chega na unidade, daí fala assim, não pode tirar foto. Não, eu não quero ser filmado. Eu não quero tirar foto. Daí eu lembro do meu amigo Jamaica, presidente do conselho, que ele falou assim, vai tirar foto sim, você é servidor público, você tem fé pública, tua imagem é pública. Não quero saber, vamos tirar foto. Mesma coisa para essas questões de gravação. Né? Como que funciona isso? Até que ponto também? Porque vamos falar, agora nós estamos falando aqui do nosso ambiente administrativo, né? Das questões do serviço público mais internas voltadas para o trabalhador. Mas há situações que o munícipe chega, quer gravar. Isso pode acontecer? Não, na verdade já são 2 coisas distintas, né? Nós estamos tratando de um ambiente, entre aspas, privado, onde se discute uma situação comum entre, vamos supor, os servidores e a administração. Agora, terceiros entrar na unidade para filmar, para dizer que o serviço público está precário, porque isso, porque aquilo, isso já vai violar a intimidade do servidor, vai atentar contra o servidor público. Inclusive, nós temos jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná, quando isso é comum, um vereador de uma certa cidade foi numa unidade de saúde e quis gravar lá, na verdade, aquela situação de sempre, a questão de eleitoral, aquela coisa toda, para jogar em cima do servidor público a má atuação da gestão que não dá estrutura para atender o usuário. Então, ele vai em cima do servidor público, vai lá dizer, o servidor público tem a estabilidade, despreza outros, aquela coisa toda, e filmar isso. O que ocorreu? Houve uma discussão judicial a esse respeito e o tribunal firmou o entendimento que não é possível. Veja bem, o vereador que representa, né, em tese, né, representa parte da comunidade, não tem esse direito de fazer. Ele não pode fazer como pessoa, como vereador. Somente se deliberado em plenário e o presidente foi colocado e ainda sofre algumas restrições, porque a imagem nossa, ela protege a nossa intimidade. Existe uma proteção na nossa intimidade e a nossa imagem, para certas situações, não pode ocorrer.
Pode ser uma injúria, pode ser uma difamação, pode ser alguma nesse sentido. Porque, veja bem, você está dentro de uma reunião interna da administração pública, onde todos participam, gravar é possível. Tanto que nós tivemos, vou citar aqui um exemplo, o fato lá, que pode ser gravado, que nós tivemos aquela a triste situação daquela famigerada reunião ministerial. Lembram que daí deu aquele problema todo? Porque pode ser gravada, porque é fechada, é privada entre aqueles que estão interessados e participam. Mas agora vir uma pessoa lá para filmar pessoa doente, ou pessoa sendo atendida, ou servidor atendendo, isso não, daí está violando a imagem e a intimidade da pessoa. Isso é uma coisa totalmente distinta, né? Não pode haver daí. Certo? Mas a ata, ela pode ser gravada, ela pode ser transcrita, se todos, vamos supor que nós estamos aqui, não temos como filmar a ata, o que nós vamos filmar o ambiente como ata, nós podemos gravá-la e depois transcrevê-la e todos submeterem, né, daí a assinar, né, mas ela pode ser gravada também. Tanto que hoje você pega uma gravação de uma conversa de telefone, ou até de WhatsApp, e vai no cartório tabelionato e faz a transcrição da ata para servir como prova. Já não precisa nem mais fazer isso. O simples WhatsApp, o print, já serve de prova. Então, é importante o registro. De uma forma ou de outra, é importante o registro. Para você se precaver e até, como disse o próprio Castanho, no caso de você instigar uma investigação, um procedimento administrativo. Lembrando também que a ata, ela é pública, quando é feito um documento, né? Um documento dentro da administração pública, pelo princípio da transparência, pelo princípio constitucional que prevê lá, né, no artigo 5º, ele tem uma previsão de que trata-se de documento público, que todos têm acesso, todos têm o direito de ter uma cópia da ata, né? E o correto é ter imediatamente a ser realizada aquela reunião e feita a ata. Não se proceder através de requerimento administrativo, aquela coisa toda lá, que até tramitar, até porque se veja, vamos supor que é uma situação de intimidade entre aquelas partes ali, como vocês colocaram aí. E você vai colocar o documento público quando não pode ser público. Então, tem que ser analisado também essa questão, por isso que é bom entregar para os participantes. Doutor Sérgio, é interessante até nessa linha saíram alguns questionamentos aqui, ó. A Marta Santos. Muitas vezes eles chamam de ficha funcional. Ah, e ela falou também a questão da ata. Ó. Ao longo dos anos, na prefeitura, a gente vê as chefias utilizando a ata para intimidar os servidores. Primeiro ponto aqui, um ponto a ser considerado. A Viviane aqui colocou uma situação interessante aqui, ó. Que a Paty Prestes. Verdade, Marta. A chefia não só usa a ata como outros meios de intimidação. Então, nós vê até... E a Viviane Ferreira. Muito importante, necessário esclarecimento. E tem outra coisa que ela falou aqui, uma outra ponderação. Se a direção negar o pedido de ser gravado. De gravação. Bem interessante isso daí. Até isso, doutor, o senhor reforçar daqui a pouco essa questão do fundamento legal disso. E até proponho aqui para nós nosso sindicato requerer que a gestão normatize ou por uma portaria, que é da atribuição do secretário de administração, e ele é o secretário de administração e RH, de todos os servidores municipais, em que ele regulamente essas questões de ata. O sindicato se colocaria à disposição, né, Samir? Experiência para ti já não falta, né? E a prática leva à perfeição, a gente vai aprendendo, né? E daí a gente propor que regulamente isso, né? E, inclusive até isso de entregar a ata já no momento. E oportunizar até que se tenha ampla defesa, de dizer, ter testemunha, e para poder caminhar no sentido de compor, resolver conflitos, né? E também nós... Se enquanto a Secretaria de Administração não fizer, nós mesmo, o sindicato, fazer uma cartilhazinha sobre ata, colocando todas essas questões, já dá mais esse encargo para o doutor Sérgio aí, nos ajudar, nós fazer uns apontamentos para distribuir para o pessoal. O Castanho, não é só... E tem uma outra coisa muito importante, que agora eu vou contar um caos. Não é só fazer a ata, gente. Tem que fazer a ata. A ata tem que ser lida, né, doutor Sérgio? No momento, no ato, né?
e aí tu tem que assinar. O que ocorre? Vou falar aqui a avaliação. Minha gente, tem um decreto, tem que ser instituído um rito. Normalmente, sabe o que acontece? É assim, forma-se a comissão lá, vou acreditar que forma-se, tá, gente? Forma-se a comissão para fazer a avaliação do servidor. E aí, a ata tá mais ou menos pronta. Mais ou menos pronta. Aí vai lá, escreve a ata, não, foi avaliado e tal, e tal, e tal. Beleza, imprime, todo mundo assina. Gente, sabe o que aconteceu comigo? Eu mesmo. Quase que fiquei sem fazer a progressão. Por quê? Primeiro, a minha ficha de progressão estava com o período errado. Daí eu falei assim, bom, se tá com o período errado, eu tenho uma solução. Eu vou lá na minha escola e vou pedir a ata, a cópia da ata, para verificar em que período que foi feito, em que data que foi feito. Vixe, tava tudo diferente. Tinha uma data no cabeçalho, aos tantos dias, tinha outra lá embaixo, tinha o nome de outra servidora, inclusive, e eu assinei. Eu acabei assinando. Óbvio que como a gente entendeu que foi um erro, foi feito, né, a ratificação da ata, da própria avaliação, tudo isso. Mas, gente, é bem importante ler a ata também, né? Vão ler para você, mas leia antes de assinar também, porque às vezes passa mesmo. Castanho, tá desligado seu microfone. Eu estou tirando o som aqui, porque aqui em casa está meio barulhento aqui, então não... Então, até por isso que é importante nós fazer uma cartilhazinha para passar essas informações todas de como registrar em ata. Mas isso que até a Marta Santos está ponderando, que você abordou aqui, Sâmia, da questão de nós fazer uma live só sobre as avaliações. Eu mesmo fui rodado numa das avaliações do meu estágio probatório, por assédio moral que eu fui vítima. Porque eu tinha uma visão política diferente da chefia, da secretaria na época. Mas, né, quando eu entrei no serviço público, eu via que as pessoas iam na ata é usada para te punir, como o processo administrativo era, e é em dado sentido. Então, a gente tem que usar esses instrumentos e fazer com que eles sejam interpretados e feitos numa lógica democrática republicana do Estado de Direito, e não como algo inquisitorial para punir. Então, uma ata ela serve para documentar, mas tem que ser garantida ampla defesa, o contraditório. Como a gente vai fazer essa live aí, Marta? Pode deixar, é um tema muito importante. Os próprios quesitos de avaliação, muitos são subjetivos. Tu é avaliado, porque tu fez isso em tal data. Mas aonde que está esse fato documentado? Aonde que está registrado e que teve um procedimento que me garantiu ampla defesa e contraditório? Tu não pode ser julgado assim aleatoriamente. Mesmo a avaliação, você é avaliado por 3 servidores. Daí, olha o meu caso, dizia 2, sendo no mínimo 2 de carreira. Acontece que eu fui avaliado por 3 governistas, e eu era de oposição, de um partido de oposição. Sou ainda, né? Porque o grupo que está aí não muda, né? Então, eu fui avaliado por uma comissionada, a procuradora-geral da época, e 2 diretoras, com função gratificada, com cargo comissionado até. Então, com vínculo político. Então, elas não tinham autonomia. Eu não fui avaliado por um servidor, um colega, que tivesse equidistante dos interesses da gestão. Inclusive, isso é um enfrentamento que fizemos e temos que continuar fazendo. E mesmo na avaliação, a gente tem direito de ser avaliado, pontuado e se for descontar ponto, com algo concreto. Mas isso é para outra live daí, tá bom, Marta? Já passar para o doutor Sérgio se preparar, que isso aí é pano para manga também, doutor Sérgio. A Marta apontou uma questão ali, que é a ficha funcional, que é uma situação que a gente já tem alertado os servidores. No hospital, existe, e eu não sei se na unidade de pronto atendimento, a UPA também, mas no hospital existe um mecanismo que eles chamam de ficha funcional, que é uma ficha de registro que tem alguma ocorrência e tal, eles chamam lá o servidor, fazem uma anotação e põe numa pastinha lá, que é a pastinha do servidor. Nós alertamos, né, ali o jurídico do sindicato tem alertado no sentido de que essa
essa ficha funcional, ela não tem validade nenhuma. Porque não é uma ficha funcional. Ela não é uma ficha que ela vai lá para a sua ficha funcional mesmo, para o seu histórico funcional. É um registro que é uma adotação que foi feita na unidade. Só que, às vezes, isso é coercitivo, é ruim. Então, assim, a gente já havia alertado a administração no sentido de que não dá para fazer isso, não dá para fazer essa adoção dessas questões, né? Por outro lado, há necessidade de se pensar mecanismos mesmo para registros até de ocorrências, porque a gente tem casos, por exemplo, de processo de sindicância, que era um dia de um plantão que só estava o cidadão no plantão, porque 2, 3 não foram. Aonde que está esse registro? Onde que coloca esse registro, né? Então, tem esses mecanismos que precisam ser adotados pela gestão pública. Realmente, essa questão aí que a Sâmia colocou ali, interessante, né? Isso, na verdade, que o hospital comentou ali, a Sâmia comentou, a gente tem analisado, isso é um assédio, na verdade, que está ocorrendo, né? Não é um assédio, porque você registrar, ficar fazendo esses apontamentos que não tem validade, mas de certa forma ele coloca a pessoa em certo, né, fica em desespero até às vezes, né, porque é unilateral, né, primeiro porque é unilateral, esta não é, legalmente não tem amparo, nem na legislação municipal, nem local, e é um verdadeiro assédio, né, se for analisar por esse viés. E com relação à questão ainda da ata, do direito de você ter a cópia da ata, ela está na Constituição, né, que você tem o direito a obter todo e qualquer documento da administração pública. Está no artigo 5º, lá no inciso 33 e 34 da Constituição, prevê essas questões aí de documentação pública, que é para defender interesses pessoais, então, a ata, que qualquer local que você esteja participando de uma sessão, de uma reunião, é obrigatório, se redigido um documento, você ter uma cópia, né, no momento. Isso é incontroverso, isso é uma questão legal. E, principalmente, como se trata, vocês estão colocando como nós temos que elaborar essa cartilha, informando ao servidor que a ata não é um ato de punição, e jamais será um ato de punição. Né? A ata é para registrar o histórico dos fatos que estão sendo discutidos, onde é ouvido todos com suas versões e tem que ser registradas, né? E aos que quando ela não é, quando houver mais de 2 pessoas e que só tiver 2 pessoas, eu entendo que se a questão deve ser acompanhada de uma testemunha, uma pessoa que não está envolvida nos fatos, para poder atestar de que está sendo aquela que está sendo interrogada, entre aspas, que não poderia ser interrogada, né, mas que está sendo ali interditada interpelada na sua situação, venha poder assegurar o seu direito de defesa. E se isso ocorrer, até para título de orientação, convida, e se a chefia não aceitar, você vai até nos procurar, se for o caso, para que nós imediatamente faça uma representação daquele ato para nós formalizarmos, dizendo, olha, teve uma reunião tal, onde eu tratava sobre isso, eu queria que uma pessoa tivesse presente para mim fazer o meu protesto, apresentar a minha versão, não foi deixado para que tivesse uma testemunha, então eu quero que se desconsidere aquela... Isso é um direito que o servidor tem, e protocolar, porque nós vivemos na burocracia, você sabe que existe uma burocracia, e essa burocracia, às vezes, é necessária exclusivamente para dar garantia a todos nós. E isso é importante, certo? É muito importante, porque senão ela não pode, a ata não é um ato de punição, a ata é para registrar o histórico dos fatos discutidos, mas não como punição. Nós temos que trazer isso para o servidor, né? É bem isso, Sérgio. E vamos caminhar já para a segunda parte, nós abordar meio de relance a questão da CIAT, mas só finalizando essa situação, que é isso, se ela nega esses direitos básicos, esses princípios básicos da administração pública, a publicidade que está lá no artigo 37 e a legalidade,
isso, ou faz algo assim de não garantir ampla defesa, é um ato arbitrário, né, sujeito a ser atacado pelo mandado de segurança. Sérgio, a questão da CIAT, temos um decreto, né? A CIAT é a Comunicação Interna Sem Trabalho, que é uma regulamentação, depois que nós entramos lá em 2007, com a mandado de 2009, com o mandado de junção 970, que a Ellen Grace, ministra, mandou a prefeitura adotar certas normativas que até então não adotava, dentre as quais até a regulamentação de acidente de trabalho. Mas a gente está vivenciando com uma falta de estrutura da DAS, né, para atender preventivamente e muito menos até curativamente, de sanar os problemas. E a CIAT, a Comunicação Interna Sem Trabalho, tem esse decreto, tem procedimentos e tem até um formulário, né, doutor Sérgio? Depois nós vamos disponibilizar ele também para o pessoal ver e tal. A gente já disponibilizou em alguns documentos, disponibilizamos novamente. Mas é importante que hoje, por exemplo, que eu fui lá no Centro Pop, os funcionários que a chefia nunca falou da emissão de CIAT, eles estão tendo problemas direto, que já eram para ter se emitido o CIAT. Inclusive, a gente tem visto a DAS não acolher as CIATs de infortúnios, de incidentes psicoafetivos, que é quando a pessoa é agredida verbalmente, ameaçada, desacatada, né? Então, eu queria que o doutor abordasse um pouco do decreto e nós caminhar meio para o final, porque já estamos com o nosso tempo estourando. Então, tá bom. Bem, como além de ter a regulamentação, a inserção do CIAT na questão de acidente de trabalho no próprio estatuto, né, do Estatuto do Servidor, prevê lá nos artigos 131, 132, diante, se não me engano, daí ele fala sobre essa questão aí do acidente de trabalho. E o decreto 2.416 de 2018, né, que ele regulamenta os procedimentos a serem feitos. E é de suma importância, até nós tivemos uns fatos aí, que estamos em juízo discutindo, que se faça o registro, né? É obrigatório a emissão, é obrigatório ser feito isso aí. E muitas vezes a chefia, né, se recusa a fazer esse documento. Se houver a recusa, deve ser tomado providências pelo próprio servidor. Infelizmente, né? Não seria o correto, existe o formulário, aquela coisa toda, mas tem que haver essa comunicação, certo? Ela é importantíssima. O decreto, até por questões de prazo, de a pessoa perder de registrar isso no seu acervo funcional e precisar mais tarde. Então, a CIAT ela é um instrumento que está normatizado, de proteção também ao trabalhador, né? Ela protege o servidor público, porque ela vai regulamentar como se proceder, e a recusa em fazê-lo, nós temos daí os mecanismos que tem o formulário, aquela coisa, e ainda assim mesmo podem nos procurar para tentar solucionar algum problema que às vezes tem. Nós tivemos um caso aí que não foi feito, vocês vejam, uma situação triste, que ocorreu um acidente lá no ambiente de trabalho, e a pessoa estava em estágio probatório, ficou com medo de comunicar esse acidente de trabalho há muito tempo atrás, né, com medo de comunicar porque estava no estágio probatório, a sua chefia, não foi feito nada, evidente, embora a própria chefia detinha conhecimento e deveria ter feito isso, né, não foi feito nada. E o que ocorre? Já se passou alguns anos, em razão deste acidente, hoje está com sérios problemas de saúde e agora está judicialmente tentando comprovar que foi aquele acidente que traz ela nessa situação hoje, que até talvez tenha que ter aposentadoria. Então, e a dificuldade que está isso em razão da ausência do CIAT, né? Então, por isso que é de extrema importância o seu registro, é um direito, né, que está consagrado tanto no estatuto como no decreto que eu comentei. Então é muito importante essa observação para os servidores, né? Então é de extrema importância. E a recusa, ela deve ser de forma veementemente combatida, né? Existem instrumentos, nos procurar, alguma coisa assim nesse sentido que podemos ajudar, o sindicato pode ajudar. E essa falta de registro, como dessas situações psicoafetivo, nós vamos ter que
tomaram uma medida, isso é ilegal, né? É negar doenças que hoje nós sabemos que até tem aposentadoria por questões de depressão, né? Nós sabemos disso. É reconhecido judicialmente, extrajudicial, a literatura médica traz isso. Então, isso é um problema que nós temos aqui no município, que estamos enfrentando, até, creio eu, por falta de pessoal, né? Como a gente sabe, na avaliação da segurança dos trabalhadores, da segurança social, médica dos trabalhadores, desculpe, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho contra o SIAT, mas se surgir algumas perguntas pontuais, a gente pode responder, né, Castanho? É importante a questão da SIAT, um exemplo, como tu falou, eu que estou lá na Prev como conselheiro, a gente vê a quantidade de pessoas que são aposentadas por problemas psicoafetivos, depressão, vários. Só que elas são aposentadas como se fosse algo aleatório, como se fosse... porque, de repente, não foi documentado, não foi emitido o SIAT à época, não foi feito o histórico de situações que ou desencadearam ou agravaram o quadro dela. Eu mesmo conheço vários casos de servidores que torceu o pé na escola, quebrou o pé e não fez SIAT. Daí, depois de um tempo, começa a ter problemas de dores nos ossos, ou até... E aí, aquilo é um acidente de trabalho que houve, que vai gerar consequência para a própria condição de trabalho. Então, é importante documentar que isso vai para a ficha funcional, inclusive. Por isso que é importante nós cobrar SIAT. Então, eu queria pontuar aqui, doutor Sérgio, que é assim, o que acontece? E a gente tem que frisar esse direito do servidor. O nosso estatuto, o artigo 129, ele caracteriza o que é acidente de trabalho. Ele coloca que acidente de trabalho é aquele que ocorre ao servidor quando a serviço do município, causando lesão corporal ou perturbação funcional, resultando em perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, ou na morte do servidor. E aí, minha gente, perturbação funcional é o dano transitório, permanente, é na atividade fisiológica, é na atividade psíquica, e é esse o entendimento que a gente tem que ter, e é de responsabilidade da chefia imediata fazer a abertura da SIAT. Então, assim, não adianta a tua chefia falar assim, mas eu não posso abrir, porque o que eu vou escrever? Porque o problema está no formulário. Eu já falei isso pro Juliano. Falei assim, Juliano, lá da DAS. O problema está no formulário. Porque o formulário da SIAT coloca lá que a gente tem que descrever o acidente. Tá, mas aí eu fiquei abalada psicologicamente. Como que eu vou descrever isso, Sâmia? Né? A chefia não consegue fazer isso. Então, mas precisa de um atestado. A ideia da chefia é de que tem que ter um atestado. Não precisa de um atestado, minha gente. Então, assim, inclusive a gente tem alertado as próprias chefias, porque o que tem ocorrido? Não abre. Aí ela vem aqui no sindicato, a gente faz um requerimento administrativo para abertura dessa SIAT. É negado. O que o servidor faz? Vai para o judiciário. Quem que vai responder solidariamente? A chefia. Então, a chefia tem que ficar atenta de que tem que abrir a SIAT. Inclusive, Sam, é muito importante isso, porque quando há um acidente de trabalho, isso é meio cultural. É que aqui, culturalmente, no Serviço Público São José dos Pinhais, até não se entende certos dramas psíquicos que certas situações causam, como acidente de trabalho. Curitiba é pacífico. Sofreu um assalto ou uma agressão de um cidadão, é feito a SIAT. Aqui já não. E é importante documentar a SIAT, por quê? Porque se o trabalhador teve um dano, esse dano tem que ser aferido administrativamente, nas condições de trabalho ou realocação. Nós tivemos uma colega que sofreu uma ameaça esses dias. Hoje, sofreu uma ameaça que eu atendi lá. Esses dias, ela tem que ser ou afastada por um período, ou deslocada para outro ambiente, ou outra condição de trabalho, dentro da secretaria mesmo, que ela possa desenvolver suas funções. E esse acidente gera também consequências
na esfera civil, porque de repente ela tem dano material, ela vai ter que contratar um psicólogo, um médico, tomar remédios, vai ter que fazer. E quem tem que ressarçar isso é o empregador, o patrão, a prefeitura. Essa pessoa ela vai ficar abalada psicologicamente. A prefeitura tem que, a gente, enquanto sindicato, dar esse suporte para compelir a prefeitura a indenizar e até e responsabilizar a chefia que não deu o tratamento adequado, né? Esse eu penso que até para que gere a cultura de responsabilidade, de solidariedade até com quem está sofrendo. Tanto que no artigo 129, que a Sâmia citou ali, se você verificar ali, né, que no serviço do município causando lesão corporal ou perturbação funcional. É um conceito indeterminado que abrange várias situações. Exatamente isso. Né, é isso que você está colocando. É isso aí. Né? É uma perturbação funcional, é um ataque psicológico da pessoa. Né? Então, ela tem que realmente... Isso é importantíssimo, como é feito em Curitiba, como o Castanho colocou, mas culturalmente está se desenvolvendo, e, infelizmente, até os próprios médicos, tem que ser... A realidade é essa... Não absorvem esse entendimento ainda, né? Não tem uma maioria de profissionais que entendem que essa perturbação que a pessoa vai ter, esse problema psicológico que a pessoa vai ter, seja considerado como um acidente do trabalho, como uma doença ocupacional. Isso é um absurdo, mas ainda estamos nessa cultura. Mas a pessoa precisa fazer o certo. Eu acho importantíssimo que nós colocamos aqui, e como bem o Castanho falou, pode promover uma ação, além das questões administrativas, uma ação de indenização por danos materiais e morais, né? Pedindo o ressarcimento dos valores que ela gastou com o médico, despesas médicas, psicológicas, de psicólogos e mais remédios. Isso é comum, já está ocorrendo bastante. E alertando as pessoas que estão na chefia para se proteger, né? Que elas serão inseridas no polo dessa ação como responsáveis também, sabe? O que vai ocorrer, a administração pública vai ser condenada e o chefe também, e você sabe quem vai pagar vai ser a chefia. Lembrando ainda que hoje o Ministério Público entende que aquele que causar dano ao erário, ele pode incorrer em improbidade. Então, o chefe que deixou gerar aquele dano que o município vai ter que ressarcir ao servidor, poderá ter um processo de improbidade movido pelo Ministério Público. Eu vi vários casos já nesse sentido. Então, alertando as chefias que é bom seguir o que está ali na lei. Certo? Pessoal, vamos passar para as considerações finais agora, só que antes disso, dar mais uns reclamos aqui, e até respondendo a Viviane, eu vou até contrariar a Viviane aqui, companheira lá do Jorge. Viviane, infelizmente, eu até discordo não dá para deixar de assinar a avaliação, porque senão fica o dito deles pelo teu não dito. Então, a gente tem que colocar discordo da avaliação, porque não foi me oportunizado a defesa, não foi me oportunizado, eu não participei da avaliação, e assina. Inclusive, tem um campo lá na avaliação de observações para que você faça esse adendo. Tem que assinar, porque senão fica daí o dito pelo não dito. Então, tem que assinar.